Boas-vindas ao The Debate. A inteligência artificial, ela já está remodelando o nosso mundo, mas a que custo? Hoje a gente mergulha na obra Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee para analisar uma questão central. A ascensão da IA é uma crise existencial para o emprego e para o propósito humano, ou é uma ferramenta que, apesar de toda a disrupção, vai nos forçar a redescobrir o que nos torna de fato humanos? Meu ponto aqui é que a IA, ao nos libertar de tarefas repetitivas, abre um caminho para uma sociedade mais compassiva e centrada nas pessoas. E eu já vou por um caminho bem diferente, argumentando que os alertas do próprio Lee sobre desemprego em massa e desigualdade extrema apontam para uma crise social e política que me parece quase inevitável, e que soluções mais idealistas, por mais bonitas que pareçam no papel, talvez simplesmente não consigam conter essa onda. Para mim, a chave da obra do Kai-Fu Lee, especialmente na segunda metade, é a transformação pessoal dele depois do diagnóstico de câncer. Ele percebe que o nosso valor não está na produtividade, sabe? Em sermos máquinas de otimização. Está na nossa capacidade de amar e de nos conectar. Ele define a IA como essencialmente uma ferramenta de otimização. E nada mais. Ela vai assumir as tarefas analíticas, repetitivas, que foram a base da economia industrial. Com isso, pela primeira vez na história, a gente vai ter a chance de focar naquilo que as máquinas nunca farão. Criatividade, pensamento estratégico e, principalmente, compaixão. A riqueza imensa que a IA vai gerar pode, segundo ele, financiar um novo contrato social, como a tal Bolsa de Investimento Social que ele propõe. Essa bolsa remuneraria trabalhos de cuidado, serviço comunitário, educação. Quer dizer, a crise da IA é, na verdade, uma oportunidade única para o florescimento humano. Pois é, eu leio o mesmo livro e saio com uma sensação de urgência e alarme, não de otimismo. A análise dele é um alerta muito severo. Ele não está falando de uma transição suave. Os números que ele apresenta são assustadores. A IA pode substituir tecnicamente algo entre 40% e 50% dos empregos nos Estados Unidos nos próximos 15 e 20 anos. E ele frisa que essa revolução é diferente das outras. Por quê? Pela velocidade, pela facilidade de distribuição digital e, o mais importante, pela capacidade de automatizar tarefas cognitivas, não só as físicas. Isso cria um choque sem precedentes. E o modelo de negócios da IA, que se alimenta de dados, gera um ciclo vicioso de o vencedor leva tudo. O resultado é uma concentração de riqueza e poder nas mãos de poucas gigantes, basicamente nos Estados Unidos e na China, que vai fazer a desigualdade de hoje parecer brincadeira. O risco que ele descreve é uma distopia social muito parecida com a da ficção científica que ele mesmo cita, Folding Beijing, sabe? Com desemprego generalizado e uma sociedade partida. Para mim, a crise é real, iminente e estrutural. Certo. Então vamos aprofundar nesse ponto que é o mais concreto. A natureza da crise de empregos. O número de 40% a 50% é impactante, não há dúvida. Mas o argumento do Lee não para no diagnóstico. Mas é preciso começar por ele. E não é só o número, é a qualidade da disrupção. Ele argumenta que a requalificação profissional, que foi a solução em outras revoluções tecnológicas, não vai ser suficiente dessa vez. Os trabalhadores vão se ver no que ele chama de uma fuga constante, aprendendo uma nova habilidade só para a IA aprendê-la logo em seguida e torná-la obsoleta. Pensa num analista de crédito, depois num radiologista, depois num motorista de caminhão. A IA avança em todas as frentes. E tem mais. A IA não substitui emprego só na base do 1 para 1. Ela permite a criação de empresas inteiras, do zero, quase sem humanos. Ele dá exemplos concretos, como a Smart Finance, uma empresa de microcrédito que opera sem nenhum analista de empréstimo humano, tudo via algoritmo, ou a Tutiao, um agregador de notícias gigante na China, sem um único editor humano. A destruição de empregos é mais profunda do que parece. Eu entendo a gravidade do cenário, mas você está focando só na metade do livro que descreve o problema. A outra metade é toda dedicada às soluções. Lee argumenta que a crise não é de falta de trabalho, mas de falta de imaginação para criar novos tipos de trabalho. A riqueza gerada pela IA, que vai ser colossal, é a chave.
Ela deve ser usada para valorizar e remunerar profissões que hoje são mal pagas ou nem são consideradas trabalho, como o cuidado. Ele fala muito sobre a simbiose homem-máquina. Mas essa simbiose me parece muito desigual. A máquina faz o trabalho de alto valor analítico e o humano fica só com o toque humano. É isso? Exato. Mas o toque humano se torna o bem mais valioso. Veja o exemplo da medicina. A IA analisa milhões de prontuários, exames de imagem, dados genéticos e dá um diagnóstico muito mais preciso que qualquer médico. Isso elimina o médico? Não. Transforma o papel dele. Ele deixa de ser um superanalista de dados para se tornar um cuidador compassivo. O trabalho dele passa a ser comunicar o diagnóstico com empatia, dar apoio emocional ao paciente, à família, traçar um plano de tratamento que leve em conta a vida da pessoa. Esse trabalho de pura conexão humana é algo que a IA jamais fará. E a proposta dele é que a sociedade comece a remunerar isso de forma justa. O mesmo vale para professores, cuidadores de idosos, mentores comunitários. A economia do futuro vai valorizar a empatia. Só frágil diante das forças de mercado que o próprio livro descreve tão bem. Quem vai pagar por esse cuidador compassivo quando o mercado, como a gente conhece, remunera a eficiência que a IA acabou de monopolizar? Isso exige uma mudança política e social radical, que me parece. Otimista demais. E isso me leva a outro ponto de tensão, a geopolítica. A ascensão da China não é um detalhe na história. De forma alguma, é central para o argumento dele. E a vantagem da China, como ele mesmo detalha, é construída sobre uma base no mínimo preocupante. Ele admite que a população chinesa tem uma disposição maior de trocar privacidade por conveniência. Essa cultura, somada à falta de regulações como a na Europa, cria um oceano de dados que alimenta a IA de percepção. Isso acelera a criação dos cérebros urbanos, os city brains. Que é um conceito que vale a pena explicar, né? Exatamente. Um cérebro urbano é um sistema de IA que integra dados da cidade inteira, câmeras de trânsito, celulares, redes sociais, serviços públicos, para otimizar tudo em tempo real. O tráfego, a resposta a emergências, o consumo de energia. Parece eficiente, mas na prática significa digitalização completa da vida pública, criando um precedente perigosíssimo para a vigilância em massa. Essa corrida entre os Estados Unidos com seu modelo de capital de risco e a China com esse modelo de dados e apoio estatal cria uma ordem mundial bipolar na IA. E os outros países? Lhe é bem claro sobre isso. Eles correm o risco de serem relegados a uma subserviência permanente, tornando-se meros fornecedores de dados ou consumidores de tecnologia. É uma nova forma de colonialismo digital. A sua leitura é muito pessimista. Eu vejo a descrição que ele faz do ecossistema chinês de uma forma diferente. Ele não o descreve como inferior ou necessariamente mais perigoso, mas como um modelo de inovação adaptado à realidade local. Os empreendedores gladiadores que lutam no mercado ultracompetitivo e o modelo de negócio que ele chama de heavyweight. O que isso significa na prática, esse modelo heavyweight? Então, significa uma integração total entre o mundo online e o offline, o tal do O2O. Não é só ter um app. É o app controlar a logística, o estoque, o serviço físico. Pensa num aplicativo de delivery de comida que não apenas conecta cliente e restaurante, mas que opera suas próprias cozinhas fantasmas e gerencia toda a frota de entregadores com base em dados. É um controle completo da cadeia de valor. Isso é uma forma de inovação brutalmente eficiente. E o fato de a China estar liderando o que ele chama de era da implementação da IA não é uma ameaça, é um catalisador para o progresso global. A competição acelera a inovação para todo mundo. Uma competição que, como a gente já viu, deixa a maior parte do mundo de fora. Não necessariamente. Ele aponta que o modelo chinês de globalização é diferente do americano. Enquanto o Vale do Silício tenta conquistar mercados estrangeiros com seus próprios produtos, as empresas chinesas, segundo Li, tendem a armar insurgentes locais. Elas investem em startups de mercados emergentes, fornecendo capital e tecnologia.
Isso pode levar a uma globalização da IA mais distribuída e cooperativa, e não essa ordem bipolar extrativista que você descreve. Olha, eu simplesmente não consigo ver como essa cooperação não termina em uma dependência da tecnologia e do capital sino-americano. Mas vamos deixar a geopolítica um pouco de lado e focar no impacto mais íntimo, na psique humana, que talvez seja o ponto mais profundo do livro. Lee é muito claro ao afirmar que a IA que temos hoje é IA estreita, a Narrow AI. É uma ferramenta de otimização. Ponto. O perigo real não é uma superinteligência maligna que vai nos escravizar, como nos filmes. O perigo é muito mais sutil e talvez mais devastador. O dano psicológico de vivermos num mundo totalmente otimizado por algoritmos. Um mundo onde a ineficiência humana não tem mais lugar. Exatamente. Essa otimização em massa pode levar a uma perda esmagadora de propósito. Se um algoritmo nos supera em tarefas que levamos uma vida inteira para dominar, seja o jogar Go, como aconteceu com o mestre QG, que ele descreve, ou analisar o mercado financeiro ou compor uma música, qual o sentido do nosso esforço? Para que se dedicar a algo por anos? E o exemplo mais poderoso disso é a própria vida do Kai-Fu Lee antes do câncer. Ele se descreve como um homem que pensava como uma máquina, um viciado em trabalho que quantificava relacionamentos e otimizava cada minuto do seu dia para ter o máximo impacto. A IA ameaça impor essa mentalidade a toda a sociedade, esvaziando a vida de significado. Mas aí é que está o ponto central. Você está parando a história na metade. O fato de a IA ser apenas uma ferramenta de otimização é a base do meu argumento. A IA funciona como um espelho que reflete as nossas próprias prioridades como sociedade. E a história pessoal do Lee não é só um exemplo do problema, é a chave da solução. Foi a crise existencial do câncer, o confronto com a própria mortalidade, que o fez abandonar essa mentalidade de máquina e abraçar o que o torna fundamentalmente humano: a capacidade de amar, de estar presente com a família. Uma epifania pessoal forçada por uma tragédia. Como isso se aplica a bilhões de pessoas que não vão passar por isso? Porque a ascensão da IA vai forçar a sociedade inteira a passar por uma crise existencial semelhante. Não vai ser uma doença, mas uma crise de propósito. E a gente vai ter que fazer uma escolha consciente. Vamos continuar num caminho de otimização fria, focados apenas em produtividade e PIB, ou vamos usar a abundância gerada pela IA para finalmente cultivar compaixão, comunidade e conexão? A tecnologia não nos condena a um futuro sem propósito. Ela nos força a decidir o que a gente realmente valoriza, o que significa ser humano, e a construir uma sociedade em torno dessa resposta. A crise é a oportunidade. Resumindo meu ponto, por mais inspiradoras que sejam essas soluções humanistas que o Lee propõe no final do livro, elas me parecem frágeis, quase utópicas, diante da magnitude da disrupção econômica que ele mesmo detalha com uma precisão cirúrgica na primeira metade. A concentração de riqueza, o desemprego estrutural, a perda de propósito, são forças tectônicas. Elas podem facilmente levar a um colapso político e social que tornaria qualquer proposta de novo contrato social ou bolsa de investimento social inalcançável, simplesmente varrida pela instabilidade. No diagnóstico da doença que ele faz me parece muito mais robusto e convincente do que o prognóstico do tratamento que ele oferece. E para mim a conclusão é outra. O livro do Lee não é uma previsão do futuro, é um chamado à ação. A tecnologia não determina o nosso destino, as nossas escolhas determinam. A crise que se aproxima não é fundamentalmente tecnológica, é uma crise de valores. Ele nos mostra que a IA oferece uma oportunidade sem precedentes. Usar a riqueza que ela cria para construir uma sociedade que finalmente valoriza o que as máquinas nunca poderão fazer. Cuidar uns dos outros, criar, ensinar e liderar com empatia. Não é uma utopia, é uma escolha política e social que teremos que fazer. E a análise dele nos dá um mapa para entender as estradas que estão à nossa frente. Nisso, pelo menos, a gente concorda. A obra de Kai-Fu Lee nos coloca diante de uma encruzilhada. Ele não oferece respostas fáceis, mas nos força a fazer as perguntas certas. Exatamente. O caminho que a humanidade vai tomar não está predeterminado.
E analisar a fundo as ideias dele, tanto os alertas quanto as esperanças, é essencial para começarmos a navegar na era da inteligência artificial que, bom, que não está no futuro, já começou.